Meu nome é Amanda Ferreira. Tenho 29 anos, sou professora de educação infantil, moro em Curitiba e há 7 meses eu fiz a coisa mais perturbadora e socialmente inaceitável que alguém poderia fazer. Me apaixonei pela ex-mulher do meu irmão. Não uma ex qualquer que ele namorou na adolescência, mas Renata Oliveira. 45 anos. 16 anos de diferença entre nós. A mulher que foi casada com meu irmão mais velho durante 12 anos. A que eu chamava de cunhada desde os 13 anos de idade. A que estava presente em todos os aniversários, todos os natais, todos os churrascos de domingo durante mais de uma década da minha vida. A que ajudou a criar sobrinhos que amo. A que fazia parte da família. E agora? Agora acordo na cama dela. Uso a escova de dentes que ela comprou para mim. Tomo café com ela todo domingo. Beijo ela antes de dormir. E escondo isso de absolutamente todo mundo, porque se minha família descobrir, especialmente meu irmão, vai ser guerra. Ou melhor, foi guerra. Porque descobriram. No pior momento possível, na noite de Natal, com 23 pessoas da família reunidas. Quando minha sobrinha de 10 anos entrou no quarto de hóspedes sem bater e nos viu. Juntas. Em situação que não deixava dúvida nenhuma. E em 5 minutos, a família inteira estava aos gritos. Meu irmão partiu para cima de mim fisicamente. Meu pai me chamou de aberração. Minha mãe desmaiou literalmente, primos chorando, tios horrorizados, a avó rezando em voz alta pedindo salvação. Deixa eu te contar como a irmã caçula de 29 anos destruiu família inteira ao se envolver com ex-cunhada de 45 anos, 16 anos mais velha. E como uma noite de Natal tranquila, virou campo de batalha que rasgou laços de sangue que pareciam inquebráveis. Cresci em Curitiba, capital do Paraná, numa família tradicional classe média. Meu pai, José Ferreira, hoje com 63 anos, é contador aposentado. Minha mãe, Marisa, com 60 anos, é dona de casa. Sou a caçula de 3 irmãos. Meu irmão mais velho, Ricardo Ferreira, tem 41 anos, é engenheiro civil, mora em casa grande no bairro Água Verde, com segunda esposa e 2 filhos. Minha irmã do meio, Patrícia, tem 35 anos, é dentista, casada, 3 filhos, mora em Pinhais. Sempre fui a caçula protegida. A que todos cuidavam, a que Ricardo carregava no colo quando pequena, a que Patrícia defendia na escola, a queridinha dos pais, a mimada da família. Fiz pedagogia na UFPR, me formei aos 23 anos. Comecei a trabalhar em escola particular de educação infantil em Curitiba. Construí carreira. Morava sozinha em apartamento alugado pequeno, mas meu. Aos 21 anos, assumi para a família que era lésbica. Foi difícil. Família católica praticante. Mas eventualmente aceitaram, ou fingiram aceitar. Aceitamos você, mas não aprovo suas escolhas. Tipo de aceitação. Fria, mas funcional. Namorei algumas garotas. Nada sério. Relacionamentos curtos. A família nunca conheceu nenhuma. Eu mantinha a vida amorosa completamente separada da vida familiar. Até Renata. Renata entrou na família quando eu tinha 13 anos. Ricardo tinha 25, ela 29, 4 anos mais velha que ele. Bonita, elegante, bem-sucedida. Advogada tributarista em escritório grande. Ganhava mais que Ricardo na época. Lembro da primeira vez que Ricardo a trouxe para almoço de domingo. Ela usava vestido azul marinho, sapato de salto, cabelo castanho escuro preso em coque elegante. Sorria educadamente. Respondia perguntas com desenvoltura. Impressionou meus pais imediatamente. Ela é perfeita para você, minha mãe disse para Ricardo depois. Bonita, inteligente, bem educada. Casa com ela. E ele casou. 1 ano depois. Casamento grande em clube. 300 convidados. Eu fui da minha. 13 anos. Usava vestido rosa que odiava. Mas estava feliz pelo meu irmão. Renata virou parte da família. Estava presente em tudo. Aniversários, natais, páscoas, churrascos, viagens. Ela era a cunhada perfeita. Ajudava minha mãe na cozinha.
Conversava com meu pai sobre política, brincava comigo, dava conselhos para Patrícia. Nos anos seguintes, eles tiveram 2 filhos. Primeiro Mateus, depois Laura. Renata virou mãe dedicada. Continuava trabalhando, mas sempre presente para filhos. Ricardo parecia feliz. Família parecia perfeita. Eu cresci tendo Renata como referência. Mulher bem-sucedida, mãe presente, esposa dedicada. Tudo que sociedade esperava que mulher fosse. Admirava ela, mas era admiração de menina por cunhada mais velha, nada mais. Ou assim eu pensava. Quando eu tinha 26 anos, tudo mudou. Ricardo e Renata anunciaram separação, após 12 anos de casamento. Choque para a família inteira. O que aconteceu? Minha mãe perguntou devastada. Nos afastamos, Renata explicou com voz controlada, mas olhos vermelhos. Não tem culpados. Apenas deixamos de funcionar como casal. Ricardo confirmou versão dela. Divórcio amigável, guarda compartilhada, sem brigas, sem escândalos. Apenas fim de relacionamento que não funcionava mais. Família ficou do lado de Ricardo. Óbvio, era filho, irmão, sangue. Renata era agregada. Quando se divorcia, deixa de fazer parte. Mas Renata e eu sempre tivemos conexão especial. Ela me ajudou com trabalhos da faculdade, me deu conselhos sobre carreira, me presenteou quando me formei. Éramos próximas além da relação cunhada-cunhada. Então, quando o divórcio aconteceu, mantive contato com ela. Mandava mensagens perguntando como estava. Tomávamos café ocasionalmente. Ricardo sabia e não se importava. Ela foi parte da família por 12 anos. É natural que vocês continuem amigas. Os meses passaram. Renata se adaptando à vida de divorciada aos 41 anos. Eu trabalhando, vivendo vida normal. Encontrando-a mensalmente para café e conversa. Até que começou a mudar. Sutilmente. Gradualmente, mas inequivocamente. Foi num sábado de tarde. Março, outono começando em Curitiba. Encontramos num café no bairro Santa Felicidade. Renata tinha acabado de voltar de viagem de fim de semana, sozinha para Florianópolis. Como foi a viagem? Perguntei. Solitária, libertadora, assustadora. Ela mexeu o café pensativa. Primeira vez que viajei sozinha em 15 anos, sem marido, sem filhos. Apenas eu. Foi estranho. Estranho bom ou ruim? Ambos. Bom porque finalmente tive tempo para mim mesma, para pensar, para existir sem ser esposa ou mãe. Ruim porque percebi quanto da minha identidade estava atrelada a esses papéis. E agora? Quem é Renata sem esses papéis? Ela me olhou. Realmente me olhou. Não olhar casual de cunhada para cunhada, mas olhar mais profundo, mais intenso. Estou descobrindo. E é aterrorizante e emocionante simultaneamente. Conversamos 3 horas sobre vida, sonhos, medos, arrependimentos. Ela se abriu de forma que nunca tinha feito antes. Vulnerável, genuína. Humana além da imagem perfeita que sempre projetou. E eu percebi algo perturbador. Meu coração acelerava quando ela falava. Minha atenção estava hiperfocada em cada palavra dela. Eu observava cada detalhe, como tocava no colar quando nervosa, como sorria de canto quando algo a divertia, como seus olhos mudavam de cor dependendo da luz. Isso não era mais admiração, era a atração, e foi apavorante perceber isso. Tentei me afastar, parei de responder mensagens tão rápido, inventava desculpas para não encontrá-la, evitava, negava, mas Renata notou. Amanda, fiz algo errado? Ela perguntou por mensagem após eu cancelar 3º encontro seguido. Não, só estou ocupada com o trabalho. Você nunca foi boa mentirosa, o que está acontecendo? Nada, sério. Podemos conversar? Pessoalmente, por favor? Fui, não consegui recusar. Encontramos no apartamento dela. Primeira vez que ia lá, desde que se mudou após divórcio. Apartamento menor, mais moderno, mais ela, livros espalhados, plantas, cores quentes. Me contas a Sonsa a verdade, ela disse, assim que sentamos. Por que está me evitando? Não estou evitando. Amanda, por favor,
Fomos próximas durante anos, conheço você. Sei quando algo está errado. Eu poderia ter mentido, deveria ter mentido. Mas olhei para ela, vulnerável, preocupada, genuinamente importando-se. E não consegui. Estou confusa. Sobre o quê? Sobre você, sobre mim, sobre o que estou sentindo. Ela ficou quieta, processando. O que está sentindo? Algo que não deveria, algo inadequado, algo... Amanda olha para mim, olhei e vi algo no rosto dela. Reconhecimento, compreensão e algo mais. Você também? Sussurrei. Eu também o quê? Está sentindo algo que não deveria? Silêncio longo, pesado. Sim, ela finalmente admitiu. E me sinto péssima por isso. Por quê? Porque você é irmã do meu ex-marido. Porque tenho 16 anos a mais que você. Porque te conheci quando tinha 13 anos. Porque isso é absolutamente inapropriado em todos os sentidos possíveis. Mas está sentindo? Não consigo parar. Tentei, durante meses. Mas quanto mais tempo passo com você, mais percebo que você não é mais aquela menina de 13 anos. Você é mulher incrível, inteligente, engraçada, linda. E eu... Ela parou, respirou fundo. E você o quê? E eu estou me apaixonando por você. E sei que é errado. Sei que vai causar problemas enormes. Sei que não posso, mas não consigo controlar o que sinto. Meu coração estava batendo tão forte que achei que ia explodir. Renata... Não, deixa eu terminar. Eu entendo se você quiser se afastar. Entendo se isso te deixa desconfortável. Você não pediu por isso. Eu coloquei você numa situação impossível ao admitir, mas não conseguia mais fingir. Você acha que estou desconfortável? Não está? Estou apavorada, mas não porque não sinto o mesmo. Estou apavorada porque sinto, porque penso em você constantemente, porque acordo querendo te ver, porque você é a primeira pessoa que quero contar qualquer coisa que acontece, porque... Porque o quê? Porque também estou me apaixonando por você, e sei que é complicado, sei que é problemático, sei que meu irmão vai surtar, sei que família vai nos crucificar, mas não consigo parar de sentir. Ela se aproximou, devagar, dando-me tempo para recuar. Mas não recuei. Seu irmão vai nos matar, ela sussurrou. Eu sei. Sua família vai nos rejeitar. Eu sei. Você vai perder coisas por isso. Eu sei. E mesmo sabendo? Mesmo sabendo. E ela me beijou. E foi como se tudo que estava contido há meses explodisse simultaneamente. Desesperado, intenso, inevitável. Quando nos separamos, estávamos as duas tremendo. Acabamos de abrir caixa de Pandora, ela disse. Eu sei, mas não me arrependo. Ainda não. Mas vai se arrepender quando sua família descobrir. Vamos lidar com isso quando chegar lá. Por enquanto... Por enquanto? Por enquanto, só quero estar com você. Os meses seguintes foram os mais intensos e secretos da minha vida. Vivíamos relacionamento completamente escondido. Ninguém podia saber, especialmente família. Nos encontrávamos no apartamento dela. Nunca no meu. Vizinhos conheciam família. Nunca em público em Curitiba. Cidade pequena demais. Risco de alguém conhecer. Viajávamos juntas. Amigas em viagem de fim de semana. Durante encontros familiares, fingíamos normalidade. Renata aparecia ocasionalmente para buscar ou deixar filhos com Ricardo. Eu estava lá. Agíamos como sempre, cordiais, amigáveis, nada mais. Ninguém desconfiava. Mas era exaustivo. Viver dupla vida, mentir constantemente, inventar desculpas, esconder sentimentos em público. Não sei quanto tempo consigo continuar assim, eu disse numa noite, deitadas no sofá dela. Eu também não. Mas o que podemos fazer? Contar? Para sua família? Imagina a reação. Ricardo vai surtar, completamente. Vai achar traição pessoal. É traição pessoal na visão dele. Ex-mulher com irmã caçula, vai ver como desrespeito total. Mas não é sobre ele, é sobre nós. Para nós não é, mas para ele será. E para sua família. Vão achar que manipulei você, que predei jovem vulnerável. Não importa que você tem quase 30 anos.
Então ficamos escondidas para sempre? Não sei, não tenho respostas. Sabíamos que era insustentável. Segredos sempre vazam eventualmente. Mas não imaginávamos como seria devastador quando vazasse. Dezembro chegou. Natal se aproximava. Família Ferreira sempre fazia Natal grande na casa dos meus pais. 20, 30 pessoas. Tios, primos, agregados. Renata normalmente não ia mais. Ex-esposa, não família. Mas naquele ano, Laura, filha dela e do Ricardo, implorou. Mamãe, por favor, eu quero você lá. Papai não se importa. Vó disse que você pode ir. Por favor. Renata hesitou. Olhou para mim durante conversa telefônica que ouvi por acaso quando estava lá. Não sei se é boa ideia. Por favor, mãe, vou pensar. Depois, sozinhas, discutimos. Não vá, eu disse. É arriscado demais. Alguém pode perceber algo. É Natal. Laura quer. Não posso decepcionar minha filha. Então vamos ser extremamente cuidadosas. 0 contato desnecessário, 0 olhares, profissionalismo total. Combinado. Fomos idiotas, completamente idiotas, porque subestimamos o quanto era impossível esconder o que sentíamos. Noite de Natal, casa dos meus pais decorada, árvore enorme, luzes, comida farta, 23 pessoas presentes, família inteira, risadas, conversas, música. Renata chegou com os filhos, cumprimentou todos educadamente. Ricardo foi cordial, divórcio amigável, sem ressentimentos. Nova esposa dele, Camila, também foi gentil. Eu mantive distância. Conversava com primos, ajudava na cozinha. Evitava olhar diretamente para Renata, mas era como imã. Meus olhos traíam, procuravam ela inconscientemente. E quando cruzávamos olhares acidentalmente, havia calor ali, conexão, algo que não conseguíamos esconder completamente. Após jantar, pessoas se espalharam pela casa. Sala, varanda, jardim, cozinha. Renata foi ao banheiro. Estava demorando. Fui verificar. Corredor vazio, porta do banheiro aberta, vazia. Encontrei ela no quarto de hóspedes. Sozinha, sentada na cama, olhando fotos antigas na parede, fotos de família, incluindo fotos dela e Ricardo. Você está bem? Perguntei entrando e fechando porta. Estou. Só estranho estar aqui. Como ex, como visitante numa casa que foi segunda casa durante anos. Sentei ao lado dela, não muito perto, apropriado. Sente falta? Da família? Sim, do casamento? Não, do que era. Às vezes, mas não mudaria nada. Porque se não tivesse terminado, não teria você. Renata, eu sei, não deveria falar assim aqui, mas é Natal. Estou emocional. Ela olhou para mim. E havia tanta ternura, tanto amor naquele olhar, que esqueci onde estávamos. Me inclinei. Ela se inclinou e nos beijamos. Por 3 segundos estúpidos e maravilhosos, esquecemos tudo, até ouvirmos porta abrindo. Laura, 10 anos, filha de Renata e Ricardo. Minha sobrinha. Entrou sem bater, procurando mãe, e nos viu, em momento inequívoco, separando-nos rapidamente, mas não rápido o suficiente. Laura ficou congelada, olhos arregalados, boca aberta, processando cena impossível. Laura! Renata começou, levantando rapidamente. Mas Laura gritou, não palavras, apenas grito de surpresa, confusão, horror. E todo mundo ouviu. Passos correndo no corredor, vozes perguntando o que aconteceu, porta abrindo completamente. Ricardo entrou primeiro. Atrás dele, meu pai, minha mãe, Patrícia, tios, primos, todos. Ricardo olhou para a filha chorando. Depois, para nós duas, processando. O que aconteceu aqui? Silêncio mortal. Laura soluçando. Elas estavam se beijando. O tempo parou. 23 pessoas olhando, processando, compreendendo lentamente. Ricardo ficou vermelho, veia na testa pulsando, mãos fechando em punhos. Isso não pode ser verdade, ele disse com voz perigosamente baixa. Laura, você viu errado. Não pode ser. Eu vi, Laura gritou. Elas estavam se beijando, a tia Amanda e a mamãe. Minha mãe gemeu.
Segurou na parede. Meu pai correu para ampará-la. Ricardo olhou diretamente para mim. Diz que não é verdade. Eu poderia ter mentido, deveria ter mentido, mas estava cansada, cansada de esconder, cansada de mentir. É verdade. Inferno se instalou. Ricardo avançou para mim. Meu pai conseguiu segurá-lo por um segundo, mas ele me empurrou contra a parede. Você está transando com minha ex-mulher? Ele berrou no meu rosto. Ricardo, solta ela! Renata gritou, tentando puxá-lo. Você fez isso com minha irmã? Ele gritou, virando para Renata. Minha irmã caçula, a que tinha 13 anos quando nos conhecemos? Ela não tem 13 anos agora, Renata respondeu, com voz trêmula, mas firme. Ela é adulta, e não fiz nada com ela. Nos apaixonamos. Se apaixonaram? Ricardo riu sem humor. Você é 16 anos mais velha. Você é minha ex-esposa. Isso é nojento. Meu pai finalmente conseguiu puxar Ricardo para longe de mim. Todos para a sala, agora. Ele ordenou com voz que não aceitava argumentos. Sala. 23 pessoas. Olhando, julgando, horrorizadas. Minha mãe estava no sofá, pálida, tremendo. Patrícia ao lado segurando sua mão. Primos afastados nas beiradas. Crianças confusas. Adultos chocados. Ricardo andando de um lado para outro, mãos nos cabelos, respirando pesado. Quanto tempo? Ele demandou. 6 meses, eu respondi. 6 meses? Vocês estão transando há 6 meses e ninguém sabia? Não é sobre sexo, Renata tentou explicar. Não é sobre sexo? Ele explodiu. Então é sobre o quê? Amor? Vocês estão apaixonadas? Que tipo de doença é essa? Ricardo, acalma. Camila, esposa atual dele, tentou. Não me diga para acalmar, ele gritou. Minha ex-mulher está com minha irmã. Minha irmã. Meu pai levantou. Olhou para mim com expressão que nunca tinha visto. Desgosto, decepção, nojo. Você tem ideia do que fez? Ele perguntou com voz gelada. Destruiu essa família. Destruiu seu irmão. Transformou o Natal em pesadelo que essas crianças nunca vão esquecer. Pai, eu não planejei isso. Não planejou? Ele gritou. Você não planejou se envolver com ex-mulher do seu próprio irmão? Como isso simplesmente acontece? Nos apaixonamos. Não existe se apaixonar nessa situação. Existe desrespeito, traição, falta de caráter. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Não é assim. Então é como? Ricardo berrou. Explica para mim como isso não é traição, como isso não é você cagando em cima de mim. Não é sobre você, é sobre mim e Renata. Como não é sobre mim? Ela foi minha esposa durante 12 anos, mãe dos meus filhos, parte da minha família. E você era minha irmã bebê, aquela que eu protegia. E você faz isso comigo? Ricardo, Renata tentou. Você cala a boca, ele gritou, apontando o dedo para ela. Você seduziu minha irmã. Você é predadora. Ela tinha 13 anos quando nos conhecemos. 13. E agora está com ela? Que tipo de pessoa doente faz isso? Eu não a seduzi. Não aconteceu assim. Então como aconteceu? Minha mãe gemeu de novo. Desta vez desmaiou de verdade. Caiu do sofá. Pânico imediato. Chamaram ambulância. Paramédicos vieram, pressão alta, estresse extremo. Levaram para o hospital. Ricardo olhou para mim com ódio puro. Se algo acontecer com nossa mãe, é sua culpa. E todos saíram, para o hospital, para casa, para longe de nós. Ficamos sozinhas, Renata e eu, na casa devastada, presentes não abertos, comida fria, decorações mocando com alegria falsa. O que a gente fez? Eu sussurrei. Vivemos nossa verdade, Renata respondeu pegando minha mão. E pagamos o preço. As semanas seguintes foram piores que qualquer pesadelo. Minha mãe ficou 3 dias no hospital. Depressão aguda. Recusa em me ver. Meu pai me bloqueou em tudo. Ricardo mandou mensagem. Você está morta para mim. Patrícia tentou mediar. Amanda, você precisa entender o lado deles. Entendo, mas não posso deixar de amar quem amo. Mas é ex do Ricardo. Como você espera que ele aceite?
Não espero que aceite, mas espero que respeite que sou adulta fazendo escolhas. Escolhas que machucam família inteira. Fui cortada, completamente. Bloqueada, removida de grupos familiares. Não convidada para nada. Como se tivesse morrido. Renata sofreu também. Ricardo usou situação para dificultar custódia. Mãe deles está em relacionamento inadequado com minha irmã. Ambientes instável para crianças. Advogados, brigas, filhos no meio. Laura ficou traumatizada. Terapia, recusando ver mãe por semanas. Você beijou Tia Amanda. É errado, é nojento. Mateus mais velho, mais compreensivo, mais confuso. Mãe, por quê? De todas as pessoas. Por que Tia Amanda? Porque nos apaixonamos, não escolhemos. Mas sabiam que ia destruir tudo? Sabíamos seria difícil. Não sabíamos seria tão devastador. Eu perdi minha família inteira em uma noite. Mãe, pai, irmão, irmã, sobrinhos, tios, primos, todos. Anos de relacionamentos evaporados. Vale a pena? Renata me perguntou numa noite após particularmente difícil conversa com advogado sobre custódia. Você? Sempre, mas está me custando meus filhos. E te custando sua família. Então o que fazemos? Seguimos, juntas, porque voltar atrás não desfaz dano, só nos faria miseráveis também. 6 meses após Natal explosivo, junho, inverno em Curitiba. Situação melhorou microscopicamente. Minha mãe finalmente aceitou o encontro. Café? Apenas nós duas. Não aprovo, ela disse. Nunca vou aprovar, mas você é minha filha. E aprendi que amor de mãe não acaba, mesmo quando filha decepciona profundamente. Mãe, deixa eu terminar. Não peço para conhecer ela. Não peço para incluir ela em família. Mas posso tentar manter relacionamento com você, separadamente. É algo. É tudo que posso oferecer agora. Patrícia retomou contato, lentamente. Ricardo ainda está furioso. Papai também. Mas eu não consigo te cortar, mesmo discordando. Ricardo permaneceu irredutível. Morta para mim, manteve-se. Sem contato. Zero. Mas custódia estabilizou. Juiz não viu motivo para mudança. Relacionamento entre adultas consensuais não afeta a capacidade parental. Laura começou a processar. Terapia ajudou. Ainda não compreendia completamente, mas não odiava mais. Mateus, com 14 anos, disse: Não entendo, mas respeito. Mãe parece mais feliz agora que com papai. Isso conta para algo. Hoje, 9 meses após aquele Natal que destruiu tudo, vida está diferente. Não recuperei família completa. Talvez nunca recupere, mas tenho fragmentos. Mãe, irmã, contato limitado com sobrinhos. Renata e eu moramos juntas oficialmente agora. Apartamento que alugamos juntas, nada escondido, vivendo autenticamente. É fácil? Não. Tem dias que choro porque sinto falta do meu irmão. Dias que Renata chora porque relacionamento com filhos é complicado. Dias que questionamos se valeu pena. Mas maioria dos dias acordamos felizes. Tomamos café juntas. Trabalhamos. Voltamos para casa uma com a outra. Construímos vida. Se você está gostando dessa história e se identificando com esses dilemas impossíveis, eu preparei um material completo sobre relacionamentos familiares complexos que está fixado aqui nos comentários. Lá você vai se encontrar recursos valiosos, orientações e apoio para quem enfrenta rejeição familiar por amor. Mas deixa eu ser honesta sobre o que aprendi. Primeiro, ame quem ama, mas entre consciente das consequências. Especialmente quando o amor viola normas familiares profundas. Ex do irmão é linha que a maioria das famílias não aceita cruzar. Segundo, idade importa menos que pensamos. 16 anos diferença parecia enorme antes. Agora, apenas número. Renata não é velha. Eu não sou criança. Somos 2 adultas. Terceiro, famílias podem surpreender. Nem sempre positivamente. Mas às vezes membros individuais encontram força para aceitar eventualmente, mesmo discordando. Quarto, filhos são complicados quando pais se envolvem com parentes.
Não é sobre homofobia sempre. É sobre quebra de expectativa familiar, confusão de papéis, lealdades divididas. Quinto, reconciliação total talvez nunca aconteça, e precisamos fazer paz com isso. Algumas pontes queimadas não reconstroem, construímos novas. Se você está enfrentando algo similar ou conhece alguém nessa situação, tem material completo nos comentários fixados. Você não está sozinha. Amor complicado acontece, famílias reagem mal. Mas vida continua. E podemos construir felicidade mesmo sobre escombros de relacionamentos familiares destruídos. Renata e eu construímos. Dolorosamente, lentamente. Mas construímos. E viveríamos tudo de novo. Porque tê-la vale qualquer preço. Quando olho para trás, percebo que os sinais sempre estiveram lá. Não sinais românticos óbvios, mas conexão que ia além do normal entre cunhadas. Durante os 12 anos que Renata foi casada com Ricardo, sempre tivemos proximidade especial. Ela me buscava em festas para conversar, me mandava mensagens perguntando como estava, me dava conselhos sobre relacionamentos, carreira, vida. Era minha confidente além de cunhada. Ricardo achava lindo. Minha esposa e minha irmã são melhores amigas. Não poderia ser mais perfeito. Minha família também adorava. Renata te trata como irmã mais nova de verdade. Que sorte Ricardo teve em encontrar ela. Mas havia momentos que, olhando agora, eram mais que amizade entre cunhadas. O jeito que ela olhava quando eu contava sobre namoradas. Interesse demais. Perguntas muito específicas, como se estivesse avaliando se eram boas o suficiente para mim. Essa garota te trata bem? Ela perguntava. Sim, é legal. Apenas legal? Você merece mais que apenas legal. Você é exigente demais com minhas namoradas, porque quero o melhor para você. Na época achava normal, cunhada protetora, cuidado familiar. Mas agora percebo, já havia algo ali, não consciente, não reconhecido, mas presente. E durante o divórcio dela, quando família cortou o contato, mas mantive, Ricardo questionou uma vez. Por que você ainda fala com ela? Ela não é mais família. Foi família durante 12 anos. Não consigo simplesmente apagar isso. Mas a escolha é clara. Eu ou ela. Não deveria ser. Posso ser irmã leal e amiga de ex-cunhada. Ele não gostou, mas não insistiu. Talvez porque sabia que divórcio foi amigável. Talvez porque achava que com o tempo eu naturalmente me afastaria. Não me afastei, me aproximei. E lentamente, imperceptivelmente, a amizade virou algo mais. Primeiros meses, após nos assumirmos uma para a outra, foram montanha-russa emocional. Êxtase de finalmente estar juntas, terror de eventualmente sermos descobertas, culpa por esconder, alegria de ter encontrado amor real. Nunca senti isso antes, Renata disse uma noite deitadas em sofá dela. Nem com Ricardo, nem com namorados antes. Isso é diferente. Diferente como? Completo. Com Ricardo era bom no começo, compatibilidade, respeito, mas nunca foi isto, essa intensidade, essa conexão, como se você entendesse partes de mim que nunca mostrei para ninguém. Talvez porque te conheço há 16 anos. Não é apenas tempo, é... Você me vê, realmente me vê. Não projeção do que quer que eu seja, mas quem realmente sou. E quem você realmente é? Ainda descobrindo, mas descobrir com você é melhor que qualquer outra coisa. Conversas assim eram frequentes, profundas, honestas, construindo relacionamento sólido apesar de situação impossível. Mas tinha momentos difíceis também, quando ela ficava com filhos e eu não podia estar perto. Quando encontros familiares aconteciam e tínhamos que fingir que éramos apenas conhecidas, quando datas especiais chegavam e não podíamos celebrar publicamente. Queria poder te levar para jantar de aniversário em restaurante legal. Eu disse em meu 29º aniversário, passado apenas com ela em apartamento dela. Um dia, vamos poder, quando contarmos, quando enfrentarmos. Você realmente acha que vamos contar? Temos que contar eventualmente. Segredos não duram para sempre.
E eu não quero viver escondida para sempre. Você quer? Não, mas também não quero perder minha família. Talvez não precise escolher. Talvez eles surpreendam. Éramos otimistas demais, ingênuas. Não entendíamos a extensão da violação que representávamos para normas familiares. Semanas antes do Natal fatal, houve sinais que ignoramos. Minha mãe comentou: Você está diferente, mais feliz. Está namorando alguém? Não, mãe, só estou bem. Tem certeza? Parece apaixonada. Não estou namorando ninguém? Tecnicamente verdade. Não estava namorando no sentido tradicional. Estava em relacionamento secreto com ex-cunhada. Mas não era mentira, porque ela não perguntou especificamente isso. Ricardo também notou algo. Num almoço de domingo, semanas antes do Natal. Você e Renata ainda falam? Às vezes. Por quê? Apenas curioso. Camila achou estranho você mencionar ela outro dia. O que tem de estranho? Fomos próximas durante anos. Foram, passado. Ela não é mais parte da família. Para você não é. Para mim ainda é amiga. Cuidado, Amanda, não quero você se envolvendo em situação complicada. Se ele soubesse. Se ele soubesse, o quão complicada a situação já era. Mas não sabiam. Ninguém sabia. E mantivemos assim. Até aquela noite maldita de Natal. Imediatamente após a explosão, primeiros dias foram choque puro. Telefone não parava. Mensagens de familiares. Amigos perguntando se rumor era verdade. Fofoca espalhando. Algumas pessoas apoiaram. Amigas minhas de faculdade. Se você é feliz, dane-se o que família pensa. Colegas de trabalho solidárias. Conhecidos da comunidade LGBT+, compreensivos. Mas maioria julgou. Duramente. Isso é doentio. Ex-cunhada, que tipo de pessoa faz isso? Pobre Ricardo, traído pela irmã. Narrativa estabeleceu rapidamente. Renata predadora. Eu vítima, ou ambas doentes. Dependendo de quem contava a história. Tentei explicar para quem quis ouvir. Não foi assim. Não foi manipulação. Não foi predação. Foi amor genuíno que aconteceu em situação complicada. Mas narrativas já solidificadas. Difícil mudar percepções depois de formadas. Trabalho foi interessante. Diretora da escola me chamou. Amanda, preciso perguntar. Situação familiar vai afetar seu trabalho com crianças? Não, vida pessoal é pessoal. Profissional é profissional. Pais podem questionar, sabe como é? Se questionarem, responda que sou professora competente com anos de experiência e vida pessoal não interfere na qualidade do trabalho. Ela concordou, mas monitorou, atenta para qualquer problema. Não houve problema. Continuei trabalho normalmente. Crianças não sabiam, não ligavam, pais não comentaram. Vida profissional seguiu. Mas vida familiar? Destroçada completamente. Custódia foi batalha mais dolorosa. Ricardo usando nosso relacionamento como munição. Meu filho está sendo exposto a relacionamento inadequado entre mãe e ex-tia. Ambiente psicologicamente prejudicial. A advogada de Renata rebateu. Relacionamento consensual entre duas adultas não constitui ambiente inadequado. Senhor Ferreira está usando homofobia disfarçada como preocupação paterna. Não é homofobia. É que ela está com minha irmã, ex-membros da mesma família. Isso é o quê, senhor? Adultas solteiras se relacionando consensualmente. Não há ilegalidade, não há imoralidade jurídica. Apenas situação que senhor desaprova pessoalmente. Juiz concordou. Custódia mantida como era. Mas dano estava feito. Laura traumatizada. Mateus confuso. Relacionamento mãe-filhos estressado. Renata chorava todas as noites. Estou perdendo meus filhos por sua causa. Não é por minha causa. É por causa deles não aceitarem. Mas se não estivesse comigo, eles estariam bem. E você estaria miserável e eu também. Mas meus filhos vão superar. Com tempo, terapia, paciência. Mas se terminarmos agora, apenas provamos que amor não vale luta. Ela sabia que eu estava certa, mas não aliviava a dor. 6 meses foi ponto de virada. Mudanças pequenas, mas significativas. Minha mãe aceitou o encontro.
Primeira vez em meses que me via. Choramos. Muito. Você destruiu o Natal para sempre, ela disse. Aquela noite vai assombrar essa família eternamente. Eu sei, sinto muito. Sente mesmo? Porque ainda está com ela. Sinto por dor causada. Não sinto por amar ela. Como posso aceitar isso? Ela foi casada com seu irmão, mãe dos seus sobrinhos. Como isso não é errado para você? Era errado. No papel é errado. Mas sentimentos não seguem regras sociais. Não escolhi isso. Mas escolheu agir. Poderia ter reprimido. Poderia ter se afastado. E ser miserável, viver mentira, para agradar expectativas? Para não destruir família. Família que condiciona amor à conformidade não é família de verdade. Ela ficou quieta, processando. Não sei se consigo te perdoar completamente, mas posso tentar conviver com isso, porque a alternativa é te perder completamente, e descobri que prefiro ter filha que decepciona a não ter filha nenhuma. Abraçamos. Longo, apertado. Não resolvia tudo, mas era começo. 9 meses depois, hoje, vida está estabilizada. Não perfeita, mas vivível. Relacionamento com mãe melhorou. Almoços mensais, conversas telefônicas semanais. Não fala sobre Renata, não pergunta detalhes, mas mantém conexão mãe-filha. Patrícia virou aliada inesperada. Não aprovo, mas te amo. E eventualmente percebi que posso discordar das escolhas, mas apoiar pessoa. Sobrinhos dela me visitam, trazem primos junto. Crianças adaptam mais rápido que adultos. Ricardo continua irredutível, bloqueado, silêncio. Morta para mim permanece. Aceito que talvez nunca mude. Alguns relacionamentos não sobrevivem certas violações. Pai, complicado. Educado quando cruzo, mas distante, frio. Não hostil, mas não caloroso. Aceitação glacial. Mateus, sobrinho, retomou contato com Renata normalmente. Mãe é mãe. Não concordo com tudo, mas não deixo de amar. Laura ainda processa. Terapia semanal. Relação com Renata melhorando lentamente. Comigo ainda estranha. Você era tia legal, agora não sei o que é. Ainda sou pessoa que te ama. Papel mudou, mas amor não. Com o tempo talvez entenda. Renata e eu moramos juntas há 4 meses. Apartamento 2 quartos em bairro tranquilo. Construímos vida doméstica, rotinas, rituais, normalidade. Acordamos cedo. Ela faz café enquanto prepara o café da manhã. Conversamos sobre dia. Trabalhamos. Voltamos. Jantamos juntas. Assistimos série. Dormimos abraçadas. Fim de semana visitamos mercado juntas. Cozinhamos elaborado. Lemos. Ela jardina plantas da varanda. Eu corrijo provas de alunos. Recebemos amigas, jantares, jogos, risadas. Vida social que não esconde relacionamento. É vida, normal, simples, feliz. Valeu a pena? Pergunto às vezes. Perder família? Não, foi horrível. Ter você? Absolutamente. Então, no balanço geral, sim. Valeu. Mesmo Ricardo nunca perdoar? Dor dele é real, válida, mas não posso viver vida dele. Tenho que viver minha. E minha vida é melhor com você. E seus filhos? Voltarão, eventualmente. Amor de mãe é forte. E eles sabem que os amo. Com tempo, amadurecimento, compreenderão melhor. E se não compreenderem? Então vivi autenticamente e paguei preço, mas não vivi mentira. Essa é sabedoria que ela tem. 45 anos ensinam. Aceitação que 29 ainda está aprendendo. Para você lendo isso agora, se identificando com situações impossíveis, onde amor viola normas familiares profundas, entenda que cada família tem linhas invioláveis. Para minha família, ex-cônjuge de irmão era essa linha. Para outras famílias, são outras linhas. Conhecer limites não significa necessariamente obedecer, mas significa entrar consciente das consequências. 16 anos diferença importa menos que pensamos. Renata não manipulou. Eu não fui vítima. Somos 2 adultas que se apaixonaram em contexto complicado. Famílias podem se adaptar. Não rapidamente, não facilmente, mas podem.
Algumas pessoas encontram força para aceitar eventualmente, outras não, e ambas reações são válidas, não devem aceitação, mas merecemos respeito como adultas fazendo escolhas. Filhos complicam tudo. Quando pais se envolvem com alguém da família extensa, cria confusão de papéis, lealdades divididas, trauma real. Não minimize isso. Lide com sensibilidade, terapia, paciência. Reconciliação total talvez nunca aconteça. Ricardo pode nunca perdoar. Pai pode nunca aquecer. E precisamos fazer paz com isso. Algumas relações não sobrevivem certas transgressões. Construímos novas relações. Encontramos família escolhida além de família sangue. Se você está nessa situação impossível, tem material completo nos comentários fixados. Dá uma olhada. Recursos, apoio, orientação prática. Você não está sozinha. Amor complicado acontece. Famílias implodem. Mas podemos reconstruir. Dolorosamente, lentamente. Mas podemos. Renata e eu reconstruímos. Sobre escombros de Natal explosivo. Sobre restos de relacionamentos familiares destruídos, mas reconstruímos. E hoje, 9 meses depois, posso dizer: escolheria tudo de novo. Porque ter ela vale cada relacionamento perdido, cada lágrima, cada noite sozinha chorando. Amor verdadeiro, mesmo custando família inteira, vale, sempre vale. Quando penso naquela noite de Natal há 9 meses, lembro cada detalhe com clareza dolorosa. O grito de Laura. Expressão de horror no rosto do Ricardo. Minha mãe desmaiando. 23 pessoas olhando com mistura de choque, nojo e fascinação mórbida. Lembro do silêncio mortal antes da explosão. Aqueles 3 segundos, onde todos processavam o que tinham acabado de ouvir. Elas estavam se beijando. Palavras que detonaram bomba nuclear no meio da celebração de Natal. Lembro de querer terra abrir e me engolir. De Renata instintivamente dando passo à frente, colocando-se entre mim e Ricardo. Gesto protetor. Mesmo sabendo que isso apenas confirmava tudo. Lembro das crianças chorando. Não só Laura que tinha visto, mas primos menores, assustados com adultos gritando. Tios tentando tirar crianças da sala. Mas todos congelados, incapazes de se mover, hipnotizados pelo drama. Lembro da veia pulsando na testa do Ricardo, das mãos dele tremendo quando me empurrou contra a parede, da força que meu pai precisou fazer para segurá-lo, do medo real de que ele fosse me machucar fisicamente. Lembro da voz da minha mãe, fina e trêmula. Não pode ser verdade. Não minha Amanda, não minha filha caçula. Lembro de olhar ao redor e ver família inteira, de tios, tias, primos, agregados, todos me olhando como se eu fosse monstro, como se tivesse feito algo imperdoável. E, tecnicamente, na visão deles, tinha feito. Aquela noite mudou tudo irreversivelmente. Não apenas relacionamentos familiares, mas como me via, como Renata se via, como entendíamos amor, família, lealdade, escolha. Primeiros meses após a explosão foram educação brutal sobre consequências, não consequências abstratas, consequências concretas e dolorosas. Perdi acesso aos sobrinhos. Ricardo proibiu. Não quero influência perniciosa de vocês perto dos meus filhos. Crianças que ajudei a criar, que cuidei como tia, que amava profundamente, cortadas. Perdi tradições familiares, almoços de domingo, churrascos, aniversários, Páscoa, tudo que marcava ritmo da vida familiar, removida completamente. Perdi papel na família. Não era mais irmã caçula, não era mais tia, não era mais filha de forma plena, era pária, exilada, aquela que não se menciona. Renata perdeu ainda mais. Relacionamento com filhos, estressado severamente. Laura, recusando visitação por semanas. Mateus confuso sobre lealdades. Ricardo usando situação para veneno contra a mãe. Mamãe escolheu tia Amanda ao invés de nós, Laura disse numa sessão de terapia familiar meses depois. Não escolhi Amanda ao invés de vocês, Renata respondeu com lágrimas. Escolhi ser feliz. E vocês continuam sendo minhas prioridades.
Mas você sabia que ia machucar papai. Sabia que família ia ficar brava. E fez mesmo assim. Sim, porque a alternativa era viver mentira, fingir não amar quem amo. E isso, eventualmente, me destruiria. Então você escolheu você ao invés de família. Escolhi autenticidade, que é diferente. Espero que um dia entendam isso. Não quero entender. Quero que volte a ser normal. Mas não havia mais normal para voltar. Apenas novo normal para construir. Terapia foi essencial. Individual para mim, individual para Renata. Casal para nós, familiar para Renata com filhos. Minha terapeuta me fez perguntas difíceis. Você se arrepende? Do timing, sim. De como foi descoberto? Absolutamente. De ter amado ela? Não. Mas você perdeu família. Perdi acesso fácil à família. Mas não perdi completamente. Mãe voltou. Irmã voltou. Alguns primos voltaram. Apenas perdeu quem escolheu me perder. E Ricardo? Perdi Ricardo. Completamente. E dói. Ele era herói da minha infância. Irmão que me protegia. E agora me odeia. Isso não tem como não doer. Então valeu a pena? Pergunta errada. Não é sobre valer pena. É sobre viver autenticamente ou viver mentira. Escolhi autenticidade. Paguei preço, mas não me arrependo da escolha. Terapeuta da Renata trabalhou culpa materna. Estou falhando meus filhos. Como está falhando? Coloquei relacionamento pessoal acima do conforto deles. Mas teria sido melhor viver infeliz para eles serem confortáveis? Talvez, não sei mais. Mães são supostas sacrificar tudo pelos filhos. Sacrificar autenticidade? Felicidade? Identidade? Onde linha é traçada? Não sei, mas família inteira diz que cruzei linha. E você acha que cruzou? Acho que escolhi viver minha vida. E eles escolheram punir essa escolha. Ambos válidos, mas não posso voltar atrás. Terapeuta de casal, trabalhou dinâmica de poder. 16 anos de diferença. Você conheceu Amanda quando ela tinha 13. Isso cria desequilíbrio. Mas não a conheci romanticamente aos 13, Renata defendeu. Era criança, cunhada, criança. Nada mais. Mas havia familiaridade, confiança, papel de adulta mentora. Isso pode ter influenciado Amanda. Amanda não foi influenciada, eu interrompi. Tomei decisão como adulta de 29 anos, plenamente consciente. Não fui manipulada. Mas havia diferença de poder. Renata era cunhada admirada, figura de autoridade na vida de vocês. E daí? Isso a impede de se apaixonar por mim? Me impede de me apaixonar por ela? Amor não segue regras de conveniência. Não, mas situação criou contexto complicado que todos vocês estão lidando agora. Terapias ajudaram, não resolveram, mas ajudaram processar, entender, aceitar. Hoje, olhando para trás sobre 9 meses de reconstrução, vejo progresso concreto. Mãe me incluiu em almoço de aniversário dela. Pequeno, apenas eu, ela, pai. Mais inclusão. Renata não convidada. Mas eu fui. Conta pra algo. Patrícia me visita regularmente. Traz filhos. Você ainda é tia deles. Isso não muda porque Ricardo não aprova. Sobrinhos dela, meus sobrinhos técnicos, me chamam de tia normalmente. Brincam, riem, não sabem completamente drama familiar. Apenas sabem que tia Amanda existe e os ama. Mateus, filho de Ricardo e Renata, retomou contato comigo também. Tia Amanda, só porque papai está bravo, não significa que parei de te amar. Seu pai vai ficar mais bravo se souber que está falando comigo. Então não vou contar. Tenho 14 anos. Posso ter segredos. Laura ainda é difícil, mas mandou mensagem mês passado. Tia Amanda, ainda estou confusa, mas terapeuta disse que posso amar vocês duas, então estou tentando. Obrigada por tentar, é tudo o que peço. Pequenos progressos, mas significativos. Ricardo? Silêncio absoluto. 9 meses. Nenhuma palavra. Bloqueio total. Aceitei que talvez seja permanente. Alguns relacionamentos não sobrevivem.
certas traições. E para ele foi traição imperdoável. Pai, glacial, mas presente. Em eventos que mãe insiste que esteja, educado, frio, não abraça, não inicia conversas, mas não me expulsa. É algo. Vida doméstica com Renata é surpreendentemente normal. Pessoas imaginam um relacionamento escandaloso sendo dramático constantemente. Não é. Acordamos, trabalhamos, voltamos, jantamos, assistimos TV, lemos, dormimos. Normal. Brigamos sobre coisas bobas. Quem esqueceu de comprar leite? Quem deixou louça na pia? Como dobrar lençol corretamente? Normal. Rimos. Muito. Ela tem senso de humor seco que amo. Eu tenho habilidade para imitações que a fazem rir. Encontramos alegria em cotidiano. Normal. Planejamos futuro. Viagem ano que vem. Talvez adotar cachorro. Eventualmente comprar apartamento próprio ao invés de alugar. Normal. Pessoas esperam que sejamos escândalo ambulante, Renata disse outro dia. Mas somos apenas casal normal com histórico complicado. Preferimos normal que dramático. Definitivamente. Tivemos drama suficiente para a vida inteira naquele Natal. Falamos sobre aquela noite às vezes. Não constantemente. Não morosamente, mas ocasionalmente. Processando, lembrando, aprendendo. Se pudesse voltar e mudar algo, o que mudaria? Ela perguntou. Como fomos descobertas? Não Laura vendo. Crianças não deveriam ser traumatizadas por adultos se beijando. Concordo. Se pudesse escolher, teria contado para a família antes, preparado o terreno, dado tempo para processar. Acha que teria sido menos explosivo? Não, mas talvez menos público, menos traumático para crianças, mais controlado. E se soubesse que ia custar o que custou, ainda faria? Honestamente, sim, porque vida sem você agora é inimaginável, mesmo custando-se o que custou. Eu também, mesmo perdendo o Ricardo. Abraçamos. Longo, apertado, gratas por ter uma a outra, mesmo ao custo tão alto. Para você que chegou até aqui, que leu história inteira, que talvez se identifique com partes dela. Entenda que amor que viola normas familiares profundas raramente termina limpo. Haverá dor, haverá perda, haverá consequências duradouras. Entre com olhos abertos. Mas também entenda que viver autenticamente tem valor próprio, mesmo custando relacionamentos, mesmo causando dor. Porque a alternativa, viver mentira por décadas, eventualmente destrói alma. Não romantizo nossa situação, foi horrível. Natal destruído, família fragmentada, crianças traumatizadas, relacionamentos perdidos. Nada disso é bonito ou romântico, mas também não demonizo nossas escolhas. Fomos duas adultas que se apaixonaram. Sim, contexto complicou. Sim, história familiar criou problema. Mas amor foi genuíno, consentimento foi real, agência foi nossa. Se você está em situação similar, amor que família não aceita, relacionamento com histórico complicado, escolha entre autenticidade e conformidade. Deixei um material completo nos comentários fixados, pode ajudar. Você não está sozinha. Milhares enfrentam dilemas impossíveis. Amor que quebra regras familiares. Escolhas entre felicidade pessoal e paz familiar. Consequências que duram anos. Maioria sobrevive. Reconstrói. Eventualmente encontra novo equilíbrio. Não o mesmo que antes, mas vivível. Renata e eu encontramos. Dolorosamente. Lentamente. Mas encontramos. E valeu cada lágrima. Cada noite sozinha chorando, cada relacionamento perdido. Por que tê-la? Acordar com ela? Construir vida com ela? Vale tudo. Sempre valeu. Sempre valerá.